Muito bem, irmãos, se você tem sua Bíblia, você pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 5. Todas as quartas-feiras nós estamos estudando o livro de Gênesis. Vamos ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 8. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: eu destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bem, irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o mundo pré-diluviano, tá? E a continuação, né, da semana passada. E a trágica mistura entre o povo de Deus, que é a descendência de Deus, né, os filhos de Deus e os filhos deste mundo. Nós vamos ver essas duas coisas hoje, tá bom? Então, o mundo pré-diluviano, na linhagem daqueles filhos de Deus, vai de Adão, 7 Enos, aí vai chegar em Noé. No caso de Caim, você vê que já quebra para Caim e tem essa descendência que vai até Lameque, para em Lameque, porque aí o mundo da impiedade ele já está aflorado, formado completamente. Bom, isso a gente viu na semana passada, tá bom? Nós temos uma diferença, irmãos, do sétimo para o sétimo, né? Nós temos o sétimo depois do Caim, que nós vimos isso a semana passada. Como é que é isso, né? A sétima geração, nessa linhagem que vai por Caim, quem que é? São os filhos de Lameque. Aí você vê o Jubal, você vê o Jabal, né? Você vê o Tubal-Caim, você vê a irmãzinha deles. E aí nós entendemos o quê? Ali é uma forma de Deus mostrar como é que o mundo estava indo. Olha a sociedade do Caim, parecia que estava dando certo. Você vê o mundo econômico na família de Jabal, você vê o mundo cultural, né, na família do Jubal. Aí você vai ver outras coisas, né, como, por exemplo, você vai ver a tecnologia na família do Tubal-Caim, que ele já cria armas, aprende a mexer com ferro, com cobre e tal. É a tecnologia avançando e, curiosamente, uma coisa que é difícil de acontecer, Deus, ele fala da menina, né? Aqui no capítulo 4, você vai perceber a Naamá, no versículo 22. Toda essa sociedade, formada pelos descendentes de Caim, eles estão dizendo: olha, nós podemos vencer a maldição de Deus, nós podemos. A nossa sociedade hoje diz a mesma coisa. O que nós temos, esse microcosmo que é a sociedade de Caim, o que nós temos aqui no capítulo 4, no final, nós temos hoje os homens acreditando que eles podem vencer Deus, que a tecnologia
é a vitória da humanidade contra, por exemplo, a palavra de Deus. Que esse mundo cultural, que é tudo virado do avesso, esse mundo é melhor do que o ensino da palavra de Deus sobre o que seria uma cultura voltada para a palavra do Senhor. O rei Mamon impera. A economia, meus irmãos, é que realmente muda, gera tudo. Além do que, na Naamá, a palavra Naamá significa formosura, beleza, muito linda, né? Então você encontra aí que o nosso mundo preza por isso tudo. Então, naquela sociedade de Caim, naquele mundo sem Deus, eles estão dizendo: podemos vencer a maldição que Deus mandou. Do outro lado, no capítulo 5, você tem a linhagem temente ao Senhor. Isso, meus irmãos, nós insistimos na semana passada, e aí nós encontramos, por exemplo, o pregador dessa época. Você vai lendo no capítulo 5, e um gera outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro, correto? São 10 gerações, até que chega, por exemplo, no versículo 19, aí do capítulo 5. Dá uma olhada no capítulo 5, versículo 19. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém é o que mais viveu. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Você vai reparar, meu irmão, que tem uma quebra aqui da ordem. Em todos os personagens do capítulo 5, ou qualquer homem que tenha vivido, você vai ler aquela frase: olha, Adão viveu 930 anos, ponto. Aí vem a frase: e morreu. Quando chega na vez do Enoque, você não encontra essa frase: e morreu. O que você encontra? Você encontra no versículo 24 que ele andou com Deus. Não somente ele andou com Deus, mas que Deus, ele tomou o Enoque para ele. Deus veio aqui e antes de Enoque morrer, Deus arrebatou, ou transladou, Deus sumiu com Enoque. Deus pegou Enoque e levou ele. Quer dizer, a morte não venceu. Deus não permitiu que a morte vencesse o Enoque. Agora, irmãos, a 7ª geração do Adão por 7 Enos é justamente o Enoque. E você vê a diferença das 2 7ª gerações. Por isso que eu insisti a semana passada. A descendência que vai por Caim na 7ª geração é o mundo sem Deus, lutando, brigando, insistindo, e a 7ª geração do 7, né? Tudo é 7 aí, mas que vai por Enos, né? 7 Enos, até chegar no Enoque. O Enoque é a 7ª geração, é aquela geração piedosa, de pessoas que temem ao Senhor. Agora, irmãos, nós temos a mensagem do Enoque. Esse Enoque aqui, ele não pregou qualquer coisa. Você abra comigo lá no livro de Judas, no versículo 14 e no versículo 15. Então vamos lá comigo, em Judas, versículo 14 e versículo 15. Você vai ler lá, e os irmãos que estão em casa, eles têm na tela esse versículo. Eles têm uma boa parte dos 2 versículos. Então você que está aí, né, na tela, você vai ver, por exemplo, grafado em amarelo, algumas coisas que são importantes. Está falando aí no versículo 14 sobre o 7º, assim profetizou o 7º. Está vendo a palavra 7º aí? É porque é a 7ª geração de Adão, mas da linha piedosa, tá? Então o que está dizendo? Que assim profetizou, né, o 7º depois de Adão. O que ele profetizou? Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim
de executar juízo sobre todos. Então, o pessoal aí de casa tem em amarelo essa frase. O que ele veio fazer? Bom, Jesus vai vir, e ele vai vir fazer o quê? Bom, ele vai executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram. Então vejam só, o nosso profeta aqui, ele já ele convivia com essas ações malignas. Depois, e de todas as palavras insolentes. São duas coisas aqui: ações malignas, palavras insolentes, que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Você vai ver aí. O que o Espírito Santo está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, que essa geração, agora você pode voltar lá, pode voltar, já nós vamos voltar aí nesse texto, mas não vai ser agora não. Você pode voltar para Gênesis no capítulo 6 agora, quando Deus decide destruir o mundo. Veja, capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, toda a imaginação dos seus pensamentos era só má continuamente. É isso, meus irmãos, que nós estamos lendo. É isso que você está lendo. Você está lendo o que esses homens eram maus. O pensamento deles eram maus. As ações desses homens eram más, e o profeta dessa geração é Enoque. Enoque pregava para eles, Enoque tentou levar eles ao arrependimento, mas não aconteceu. Por isso, quando ele fala de ações malignas que cometeram, palavras insolentes que falaram, porque eles desafiavam a Deus. Desafiaram a Deus como os homens de Sodoma, e como aquela geração final lá de Apocalipse vai desafiar a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que tem desafiado a Deus, porque quando você desafia a palavra de Deus, você está desafiando a Deus. Então, meus irmãos, de sétimo para sétimo, você viu aí, correto? Que nós temos uma linhagem, que é os filhos de Deus, e uma linhagem que é o filho dos homens, no caso aqui de Caim, tá certo? Agora, existe uma coisa a ser ponderada: a pouca influência que o arrebatamento do Enoque causou. Não é estranho isso? O Enoque subiu, ninguém falou nada. Nem os crentes estavam falando nada, porque os crentes estavam em decadência. Por isso que o mundo foi destruído, porque houve essa mistura nesse período. Agora, vamos reparar uma outra coisa, né? Ele foi um pregador, ele foi um profeta, pregou a vinda de Jesus, né? Andou com Deus, depois foi transladado, foi levado por Deus. E a pergunta que a gente faz é: quem, né, qual pessoa foi influenciado pela pregação do Enoque? A gente vai ver, irmãos, por exemplo, aqui no capítulo 5, o Matusalém, por exemplo, que foi o pai, né, o avô. O que acontece com esses homens aqui? Eles morreram no ano do dilúvio. Muitos crentes, a data bate certinho a morte do dilúvio. A verdade é que os crentes, assim como hoje também, eles estavam numa decadência tão grande, mas uma decadência tão grande, que a palavra de Deus não tinha efeito em seus corações. Por isso houve a mistura que nós vamos falar já já. Então ninguém foi influenciado. Aí você pode dizer: mas o Noé foi. Olha, Noé foi influenciado pela palavra de Deus, mas o arrebatamento do Enoque, por exemplo, não influenciou em nada. Porque quando o Enoque foi arrebatado, o Noé nem vivo estava, ele não existia ainda. O Noé nasceu 65 anos depois do arrebatamento do Enoque. Então, meus irmãos, ninguém se preocupou, tá? Não teve comentário bom ou ruim, ninguém sentiu a sua falta, o mundo só piorou. Tinha um pregador, Deus levou embora o pregador, o mundo piorou e piorou muito. Agora, nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada, antes da volta de Jesus, a igreja vai ser arrebatada. Não importa por quanto tempo esse mundo vai ficar depois que a igreja ser arrebatada,
uns acreditam que vai ficar mais anos, outros acreditam que vai ser de repente. A verdade é que não vai ter efeito no coração das pessoas. Quando os crentes forem arrebatados, o mundo vai continuar do mesmo jeito. A empresa que você trabalha vai continuar. Meus irmãos, pode ser que as igrejas vão reabrir. Mas como é? Eu estou dizendo para vocês, as igrejas vão reabrir. Vão estar lá. Pode ter que vai ter uma falta ou outra, porque quem não é salvo pela graça de Deus não é salvo. E quantas pessoas não se preocupam de saber sobre a verdade na salvação? Então pense bem, num mundo que ainda abre as igrejas, que as fábricas funcionam, que tem água, que tem luz, simplesmente as pessoas que são crentes serão arrebatadas. Mas Jesus nos dá uma outra pista. A igreja vai ser arrebatada, e aí então ela volta com Jesus, no máximo depois de 3 anos e meio, no máximo, tá? Depois de 3 anos e meio, e Jesus fez a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Então não vai ter. Meus irmãos, essa geração pré-diluviana, ela é uma imitação, assim como Sodoma e Gomorra, é um xerox do que vai acontecer com o mundo antes da volta de Jesus. É uma linhagem sem Deus, é um povo sem Deus, é um povo que não quer saber de Deus. Vamos agora, meus irmãos, falar sobre o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 diz que aconteceu, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que as escolheram. Então estava nascendo muitas moças, essas moças eram muito lindas, tá bom? E no versículo 2 diz que viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens as filhas dos homens eram formosas. Então a gente vai tentar identificar primeiro quem eram os filhos de Deus, tá? Então geralmente, né, só corre três teorias aí, né? E o resto, assim, a gente não vai lidar com isso. Mas o primeiro pensamento, meus irmãos, é que onde está escrito, viram os filhos de Deus, eles dizem, não, aqui são os anjos, né? Que o termo filhos de Deus foi usado lá no livro de Jó para os anjos, e também foi usado lá no livro de Salmos, né? No capítulo 29, no versículo 1, e também tem um outro capítulo que diz a mesma coisa. Dizem que no livro de Judas, no versículo 6 e 7, se refere, quando fala outra carne, se refere a quem? Se refere exatamente aos anjos, que os anjos foram atrás de outra carne, né? E uma outra coisa, que a versão grega Elohim significa filhos de Deus. Bem, meus irmãos, essa é uma teoria, tá? E geralmente essa teoria tem uma força porque tem pessoas fortes que defendem ela, tá bom? Então acaba criando uma força, que esses filhos de Deus eram anjos que vieram aqui, pegaram as mulheres e tiveram, né, relações com elas, e elas tiveram filhos, e foram os valentes da antiguidade, coisa e tal. Então, e aí quando você abre aquele livro do Testemunho de Jeová, para piorar, tem aquelas figuras lá que fica na cabeça das pessoas e não sai mais, correto? Bom, os judeus não pensam assim, eles têm o próprio pensamento deles. Por quê? Porque eles também lêem a língua no original, né? Aí a coisa muda um pouco, correto? Eles começam a dizer assim, bem, né, aqui significa filhos dos senhores. Essa palavra no original significa filhos dos senhores, onde está escrito, e viram os filhos de Deus, correto? Bom, não vou discutir o conhecimento deles nesse sentido, mas eles acreditam que eram os filhos dos antigos reis, que tomavam qualquer mulher que aparecia para eles, e eles queriam todas, então Deus não gostou disso. Bom, essa aí é a ideia dos rabinos, tá? O que esse pastor que está pregando para vocês acredita é que os filhos de Deus são os filhos de Deus como eu e você, tá? Eu acredito que esses filhos de Deus
é a linhagem que vem de Adão, Sete, e aí você vai no capítulo 4, quando acaba a linhagem de Caim, no versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E essa linhagem é a linhagem dos filhos de Deus, correto? Bem, por que eu acredito nisso, não é? Bom, não eu acredito, realmente eu aprendi do meu pastor, e quando eu lembro dele ensinando sobre isso, você tem que pegar o que a Bíblia ensina, e a Bíblia traz as genealogias. Por exemplo, não é só aqui no capítulo 5 que temos a genealogia de uma linhagem, como aquela mudança que Deus faz, né? Por exemplo, Deus ele separa tudo. Ele é um Deus que sabe separar as coisas. Logo de princípio ele separou a luz das trevas. Então tem os filhos da luz e os filhos das trevas. Aqui no capítulo 5 nós temos, né, uma genealogia, mas quando nós abrimos em 1 Crônicas, e você pode abrir comigo, correto? 1 Crônicas, agora Crônicas, é um livro que foi escrito muito tempo depois de Gênesis, 2000 anos, até mais, depois de Gênesis. E quando você abre aqui, logo no primeiro capítulo de Crônicas, você lê assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé, os filhos de Jafé. Depois fala dos filhos de Cão, depois dos filhos de Sem, mas aí ele para de se preocupar com os filhos dos outros e começa a linhagem de Abraão. Você repare bem que nós temos então uma linhagem aqui. Deus não vai deixar nada à toa, correto? Então agora nós vamos para o livro de Lucas. Você pode abrir comigo no capítulo 3 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 3, e o versículo 38. É uma outra genealogia, tá bom? Mas essa genealogia, ela é diferente da genealogia que você encontra em Gênesis e encontra em 1 Crônicas. No que? Que ela está escrito de trás para frente. E aí, você não pode pegar o primeiro versículo, você tem que pegar o quê? Você tem que pegar o último. O último diz assim: Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão. Adão de quem? Adão de Deus. Agora repare aqui, que no versículo 23, do mesmo capítulo, diz assim: o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José, vírgula, de Eli. Veja só, você vai encontrar filho de José, depois até chegar no fim, no versículo 38, e aí sim, de Deus, ou seja, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de Deus. Essas são as três correntes. Eu acredito piamente que a corrente dos filhos de Deus são pessoas como eu e você, que Deus, Ele tinha desde o começo, como provam as genealogias. Agora, em relação a essa que é a mais forte, dos anjos, né, que os anjos desceram aqui e fizeram aquele mau serviço, há uma incompatibilidade bíblica muito grande quando você estuda a palavra de Deus. Por exemplo, pela própria natureza dos seres, Paulo diz que um é o corpo celeste, outro é o corpo terrestre. Não são duas coisas iguais, não é? Aliás, os anjos, eles não têm carne, como nós temos. Nós temos carne, eles não têm carne. Anjos são espíritos. São espíritos ministradores. Segundo, que assume um tom mitológico.
Aquele tom da mitologia grega, sabe, que tinha deuses e semideuses. Por exemplo, o Zeus é um deus, e como é que é aquele que é o fortão deles lá? Não é o Sansão deles, como é que chama? Tem um que é bem forte lá, né? Quem? O Hércules, né? O Hércules é um semideus. Por quê? Porque um deus vem, desce e casa com uma humana e vira um semideus. Você está entendendo? O camarada fica, né? Aí, está perambulando em algum lugar por aí. Né? Então, assume esse tom mitológico. E tem a questão do fator da continuidade. Se os anjos desceram naquele tempo, então eles podem descer agora também e fazer a mesma coisa. Eles podem pegar as mulheres aí, correto? E aí, meus irmãos, se houver a reprodução humana com os anjos, que são espirituais, eu faço a pergunta: o filho vai puxar para o lado mortal ou para o lado imortal? Se é um imortal, ele é um semideus, e a Bíblia não fala nada disso. Então, nós vamos chegar lá. Contradiz os princípios bíblicos ensinados até pelo Senhor Jesus, que disse que os anjos não casam e nem se dão em casamento. Nós teríamos uma queda dos anjos, uma segunda queda. E aí está o maior problema, porque se os anjos desceram e se rebelaram, é uma segunda queda. Os anjos caíram com quem? Com o diabo, com Satanás. Caíram todo mundo juntos. Aí seria uma segunda queda, então? Se são segunda queda, eles não são anjos, eles são o quê? Demônios. Então, irmãos, os demônios, eles estão aí para atormentar, eles não precisam de corpo. Para ter um corpo, carne, porque eles não são carne. Os anjos não têm carne como nós temos carne. Agora nós vamos lá, né? É uma pena que hoje nós não temos, por exemplo, esse texto, como eu vou mostrar para vocês aí, no original, né? No original, em relação a esse versículo aqui, vamos abrir comigo no livro de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Agora é uma pena que a gente não tem a tela aqui, tá? Mas eu quero que vocês abram mesmo assim. Eu quero ler com vocês, tá bom? Judas, versículo 6 e versículo 7. Judas 6 e 7. Diz assim: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, isso é o que está escrito aí, tá bom? Agora, primeiro problema é que essa tradução, a minha aqui, por exemplo, nem tem a palavra anjo. E você vai ver que tem tradução aí no versículo 7, que tem a palavra anjo. Alguém tem a tradução que tem a palavra anjo? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Nós temos uma tela que só o pessoal que está em casa tem. Felizmente, nós não temos hoje. Aí, nessa tela, o pessoal de casa está em vantagem. Você tem em amarelo, os dois versículos estão no original puro, conforme você pega a palavra de Deus, não que você pega dos outros, no original. E nesse original, você tem a palavra anjo, em amarelo. No versículo 7, você não tem essa palavra, porque eu sei que talvez você não sabe grego. E uma pessoa que não sabe grego não tem culpa. Eu também não tenho culpa. E se eu sei muito pouco, mas no original não tem nenhuma palavra de anjo e nada de anjo ali. Por isso essa tradução, ela é melhor do que essas que colocam anjo, porque no original não está escrito anjo coisa nenhuma. E aí que está toda a confusão.
É por isso que as pessoas muitas vezes se confundem, justamente por causa da tradução. Então, a versão original não tem a frase como aqueles anjos. Essa frase foi colocada aí, tá? Foi colocada, mas não deveria ter sido colocada. Simplesmente por quê? Porque o original não traz. Só por isso, tá bom? E quem foi atrás de outra carne não foram os anjos, foi Sodoma. Outra carne aqui é homem com homem, mulher com mulher. Essa é que é a questão. O assunto aqui é a condenação eterna, tá? É que eles foram eternamente condenados. Aliás, quando se fala no versículo 6 dos anjos, agora a gente pode ler aí no versículo 6, eles não guardaram o seu principado, deixaram a sua própria habitação, e aí diz que Deus reservou-os na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, eles, meus irmãos, são anjos, né, aqui condenados. Saiu de lá, não é anjo mais, não é filho de Deus mais, tá? Isso aqui é uma coisa caída, isso é um demônio. Ou é Satanás, ou é Apolion, ou é os demônios. Mas não pode ser filhos de Deus. Entenderam? Então, pode ter força, pode ter isso, pode ter aquilo. Porque isso não é verdade pela Bíblia. A palavra de Deus elimina isso. Um anjo não tem carne. Como é que ele vai reproduzir? Imagine os anjos reproduzindo. Quando Deus criou o homem, ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Quando ele criou os animais, ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas quando ele fala para Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas e tal? Não tem nenhuma estrela a mais ou a menos. Todas foram criadas por Deus. Ele criou, não fica se reproduzindo estrelas, sabe? Não vai nascer mais estrelas. A mesma coisa com os anjos. Se 1/3 dos anjos se desviou e caiu e viraram demônios, os outros 2 ainda estão lá, eles não vão cair. Eles não caem mais, entenderam? Então, não vai vir anjo aqui para possuir uma mulher, isso não vai acontecer, eles não têm carne, eles teriam que ter o que nós temos, eles não têm o que nós temos, eles não podem se reproduzir, anjos não podem, nós podemos, por isso nós reproduzimos. Então, vamos continuar, né? E esses filhos de Deus, então, quem são? Vamos voltar para o capítulo 6. No livro de Gênesis, capítulo 6 do livro de Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que a escolheram. Bem, eu mostrei para vocês as 2 genealogias. Existe sim os filhos de Deus no povo pré-diluviano, que está aqui na genealogia do capítulo 5. E existe a genealogia que vem de Caim, e os irmãos dele, que não eram 7, pessoas que não invocavam o nome do Senhor. Então você tem 2 grupos aqui. Você tem aquelas pessoas que temem a Deus, e você tem aquelas pessoas que não temem a Deus. Não é diferente hoje. Hoje você tem as pessoas que temem a Deus e as pessoas que não temem a Deus. Não vai mudar nunca. Quem eram os filhos de Deus então? Capítulo 4, versículo 26. E de 7 mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, o fato dos anjos ter sido chamados filhos de Deus, não quer dizer que eles são filhos de Deus como nós somos, com carne, alma, espírito, não. Assim como no Apocalipse, nós, pastores, somos chamados do quê? Tem um termo lá que eles chamam, os pastores, chama do quê? Anjo. Eu sou anjo? Eu não sou um anjo. Eu não posso fazer como os anjos, sair voando, entenderam? Então, às vezes, os termos são usados por Deus, e Deus coloca ali, mas existe aquilo que nós temos que entender, que é uma compreensão espiritual. Ao anjo da igreja de Esmirna, eu sei, está falando para um pastor, mas eu não sou anjo como o anjo. E se um anjo ele é chamado um filho de Deus por ter sido uma criatura de Deus, ele não é aqui. Assim como eu não sou anjo lá,
lá no capítulo 2, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Não sou anjo lá, no sentido angelical, correto? Eu não fui criado por Deus para ficar lá, né? Senão eu estaria o tempo todo gritando, santo, 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 santo. Não é assim. Infelizmente, meus irmãos, o homem caiu e eu sou um pecador, mas um filho de Deus em Cristo Jesus. Eu sou um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, sendo um pecador, Sete, Enos, Cainã, até chegar em Noé, Enoque, eles eram filhos de quem? Ah, lá não está dizendo que eles eram filhos de Deus. Abraão também não foi chamado filho de Deus. Isaac também não foi chamado filho de Deus. Se eles não eram filho de Deus, eles eram filho de quem? Entende? Então nós temos que ter a percepção espiritual. Aqui há uma mistura do que é certo com aquilo que é errado, do povo de Deus com o povo que não é de Deus, é um povo ímpio, como o nosso profeta, o Enoque, estava profetizando contra aquele pecado, contra os pecadores, levando eles ao conhecimento da verdade, mas eles se injuriaram contra o Enoque, se injuriaram contra a palavra, e aí então, meus irmãos, Deus decidiu destruir, tá bom? Então vamos lá, né? Os filhos dos homens, descendentes de Caim, os filhos de Deus, descendentes de Sete, através de Enos. Agora, tem a mistura aqui, tá? Versículo 3, é que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. De onde partiu a mistura? Nunca vai partir dos ímpios. Nunca, jamais. A mistura não parte dos ímpios, porque a impiedade ou o pecado, ele não pode deliberadamente nos invadir ou invadir a igreja. Se um dia a igreja, ou um irmão, se ele se misturar com as coisas do mundo, ou se a igreja se misturar com as coisas do mundo, se encantar com as coisas do mundo, não foi porque o mundo invadiu a igreja, não, de jeito nenhum. Foi porque nós, como filhos de Deus, nós fomos atrás, como acontece nesse versículo. Os filhos de Deus, eles vão atrás, eles são iludidos, eles são enganados, mas pior do que isso, eles vão para satisfazer os seus próprios desejos. E aí, meus irmãos, se os filhos de Deus quisessem, eles poderiam evitar essa mistura. Aquela descendência que vinha, podia ter evitado tudo isso. Agora, a fonte da mistura está aqui, capítulo 6 e versículo 2. Eles viram. O que é isso aqui? Lembra que João disse? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Não é? Então, nós cobiçamos a sua gente, nós cobiçamos a doutrina mundana, nós cobiçamos a música mundana, mas isso tem um nome. Isso, meus irmãos, é o hedonismo. É aquele princípio de que eu quero este ou esta, ou eu quero aquilo, eu quero, né? E eles não se privam de nada. A pessoa diz assim, eu não posso me privar de nada, de jeito nenhum, seja uma pessoa, seja uma coisa, eu tenho autonomia sobre mim mesmo, eu não posso ficar pensando, me preocupando, se a minha consciência vai doer, porque eu não, consciência, o que é isso? O que é consciência? Eles vão falar, não é? O que é pecado? Quem disse que existe pecado? Olha, esse pensamento já entrou nas igrejas faz muito tempo, porque o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele nos constrange, ele machuca o nosso coração. A pessoa pode até pecar, mas ele vai pecar com o coração machucado. Nós estamos falando de um povo aqui, que o pensamento e as atitudes eram, não existe pecado não. Olha, aquela mulher ali, a pessoa ia lá, pegava, né? Ah, aquele rapaz ali, o homem ia lá, pegava também. É muito parecido com o que tinha acontecido com Sodoma e Gomorra. Os homens ali foram atrás de outra carne. Não era para ter feito aquilo.
Deus disse, a maldade deles subiu, não aguento mais. Parece bonito, né? O que o mundo está fazendo hoje, tem que ter uma inclusão, agora você não pode nem falar menino, menina, você não pode falar nada. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Isso já aconteceu antes do dilúvio, aconteceu em Sodoma e vai acontecer, está acontecendo nos nossos dias. Mesmo sendo maioria as pessoas que não aceitam, mesmo sendo, não é aceita, que crê, as pessoas que crêem na Bíblia, mesmo sendo a maioria, eles não têm voz, e não vai ter quem os defenda, tem mais essa, tá? Nós não vamos pensar, alguém vai nos defender, ninguém vai nos defender. Cada dia que passa, vai ficar pior. Porque aconteceu, tem um caso na minha família, tem um caso... Olha, temos que pregar para a nossa família, temos que orar para que eles abandonem o pecado, para que deixem os maus costumes. Então, irmãos, a mistura é uma grande arma de Satanás, uma arma poderosíssima de Satanás. De onde partiu a mistura? Não foi das filhas dos homens, mas dos filhos de Deus, tá? A fonte da mistura, concupiscência, como eu disse, isso faz parte do hedonismo, ser natural. Ser natural é uma norma de vida, não é assim que eles falam? O que importa é ser feliz. Ok, isso é o que o mundo ensina, é o que o mundo prega. Isso é um mundo diluviano, sem Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas essa comunhão dos filhos de Sete com os filhos de Caim, dessas duas gerações, essa comunhão é boa, é uma coisa legal, olha só. Não tem coisa legal em mistura, não existe. A má associação pode ter uma aparência agradável. A pessoa diz assim, agora sim a gente está vendo como Deus vê. Não está vendo como Deus vê, não. Você quer ver como Deus, é só ler o capítulo 6. É só você ler o capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, na destruição de Sodoma e Gomorra. É só você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lá do livro de Romanos, onde ensina o que é pecado, o que não é pecado. Então, à luz da Bíblia, isso aqui é um horror. É destruidora. Veja só, no versículo 3, vamos ver o que Deus acha disso, né? Versículo 3, então disse o Senhor, não vou ficar brigando não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias são 120 anos. Eu não vou ficar brigando com o homem. Ele poderia dizer, eu não vou ficar brigando com os semideuses aí, eu não vou ficar brigando aí com esses anjos decaídos, não vou ficar, né? Não vou ficar brigando. Não, mas ele disse, eu não vou ficar brigando contra os homens. Mesmo porque o pecado de um anjo, o homem não paga, tá? O pecado do anjo não tem perdão. Eles estão condenados eternamente, Jesus não morreu pelos anjos. Nós estamos pagando pelos nossos pecados. Então Deus vai cobrar dos homens o que eles fizeram, o pecado deles. Você não pode culpar uma mulher se um anjo resolve vir pegar ela lá e aprontar com ela, vai culpar a coitada agora? Seria injustiça uma coisa dessa. Que culpa ela tem? Está lá na casa dela e daqui a pouco invade um anjo lá. O que é isso? Não. Então, irmãos, à luz da Bíblia, essa associação é má, é destruidora. Não existe vantagem nenhuma na mistura. É por isso que enquanto estiver em nós, irmãos, é melhor a gente ficar na nossa igreja, em paz. Às vezes falar, vamos juntar, fazer um encontrão. Calma, deixa eles se encontrar em paz, deixa eles ir para a rua, faz os forfé deles e deixa a gente em paz. É só o que a gente quer, paz. Os maus costumes têm entrado nas igrejas de toda forma, de todo tipo. Então, já não é fácil. Então, vamos ficar em paz. Nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa fé e nós devemos mantê-la, tá? O método de Deus é se separar do mal. Agora, os exemplos bíblicos não deixam dúvidas, tá bom? De que essa mistura é má. Lá em Judas, tem a mistura de Israel, tem a mistura dos anjos, correto? Tem a mistura de quem? Tem a mistura que está aqui, que é a mistura
a mistura de Sodoma. Então você vai encontrar que todos eles têm perdição eterna, porque não dá certo. Quando nós, meus irmãos, nos misturamos com os ímpios, nós podemos dizer assim: ah, que vantagem, né? Você acredite na palavra de Deus, o trigo é diferente do joio. A mistura do povo de Deus com os ímpios não dá certo. Misturar crente com descrente não dá certo. Casamento de crente com ímpio não dá certo. Juntar a igreja que prega a palavra com a igreja que pula e dança não dá certo. Juntar a igreja que prega a palavra com a igreja que tem ídolo não presta. Então, para que misturar? Bem, meus irmãos, você pode ter 2 pontos de vista diferentes dessa mistura, tá? Capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, aqui nós temos grandes homens. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eles eram valentes, que houve na antiguidade, e varões de fama. Parece que as coisas estão melhorando, né? Esses homens são de renome, esses homens são fortes. Agora nós temos esse povo aí, olha só, casou um ímpio com uma crente, casou um crente com uma ímpia, e nasceu o quê? Nasceu um rei. Então melhorou, o mundo melhorou, hein? Vale a pena. Olha, depois que eu comecei a fazer algumas coisas aqui na igreja, melhorou bastante, a gente tem bem mais gente na igreja e tudo mais, mas calma lá. Será que é certo isso? Depois que a gente começou a aceitar todo mundo aqui, do jeito que venha como estáis e fique como estáis, né? Aumentou muito, melhorou muito. Olha, se você ir por esse ponto de vista aqui, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai falar: nossa, que legal, hein? O mundo melhorou. Olha, os homens de fama da antiguidade foi gerado dessa mistura aí, os filhos de Deus e os filhos dos ímpios se misturaram. Olha que beleza que ficou, né? Agora tem o ponto de vista de Deus, o ponto de vista espiritual, que é o versículo 5. O que aconteceu? A maldade multiplicou. Veja o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A terra se corrompeu. Agora, meus irmãos, a perdição estava completa. Completa. Ninguém queria saber da verdade mais, com exceção de uma pessoa. Exceção de uma pessoa que está ali no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos. Imagine que numa geração todinha, toda, só um homem diferenciou. Já pensou se nesse mundo inteirinho nosso, só uma pessoa falasse: olha, eu vou me afastar de toda aparência do mal, vou me afastar dessas coisas do mundo, desse pensamento, desse ódio contra Deus, desse negócio errado, homem com homem, mulher com mulher, vou me afastar de tudo isso. Ele se afastou. Ele não andou com os da geração dele. É isso que a gente vai ver a semana que vem. Noé é o homem que não se misturou, ele não quis se misturar. Qual que é a decisão de Deus? Deus diz: eu vou destruir, versículo 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei. Isso aí, meus irmãos, é o resultado da mistura. O resultado da mistura sempre é destruição. Você quer destruir uma igreja? Mistura. Você quer destruir uma família? Mistura. Faça isso. Olha aqui, capítulo 6, Deus disse: eu vou destruir, destruição total e completa, né? Isso era uma palavra do Preba lá de Galha. Teve um acidente uma vez com um amigo, o Pega lá de Garça, e eu perguntei: e a moto? Deu perca total e completa, aquele jeito dele. É a mesma coisa aqui, total e completa, acabou. Então, meus irmãos, é só para lembrar desse princípio, que as coisas de Deus não podem se misturar com as coisas deste mundo. Seja para a gente aqui na igreja se manter na nossa linhagem, tá? Deixa eles achar que nós somos chatos, insuportáveis,
Se alguém vir um dia com pensamento estranho, a porta está aberta ali. Tem 2 portas, pode sair para a direita, pode sair para a esquerda, só não vai ficar com a gente. Não é fácil tomar conta de igreja, mas com pessoas pregando diferente do que nós pregamos, aí fica mais difícil ainda. Então, por isso nós temos que orar. A igreja deve orar, a igreja deve lutar muito para que a mistura não chegue até aqui, tá bom? Muito bem. Semana que vem nós vamos falar sobre esse homem que não se misturou, que é o Noé.